Louvado seja Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que se inscreveram, de todos vocês que compartilharam, de todos vocês que deixaram o seu legalzinho. Que Deus em Cristo Jesus continue a te abençoar. Aqui quem fala é a pastora Rejane. Vou estar deixando uma mensagem da palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no seu capítulo 13, louvado seja o nome do Senhor Jesus, versículo, aleluia, 8, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus ele fala da parábola do semeador, louvado seja Deus, a parábola do semeador. Louvado seja Deus. Mas antes de estar deixando esta mensagem, quero estar fazendo uma oração. Amém. Logo em seguida estarei passando a mensagem de Deus. Louvado seja Deus. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença, meu Deus, eu me encontro. Te peço perdão, meu Senhor, por palavras, gestos, atitudes e pensamentos. Senhor da glória, se eu tenho pecado, me perdoa. Em nome do Senhor Jesus, Senhor da glória. Toma, meu Deus, a direção agora, Pai, desta mensagem que vai ser lida. Em nome de Jesus, visita, Pai, cada coração. Meu Deus, que ouvi esta mensagem. Penetra, meu Senhor da glória. Ó Senhor amado, em nome de Jesus, tira toda barreira, todo impedimento. Em nome de Jesus, meu Pai. Toma a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. E derrama, Pai, em cada coração. Meu Deus amado, meu Pai querido. Ó Espírito Santo, que ouvi esta mensagem, alcança. Em nome de Jesus, se estiver doente, cura. Se estiver cansado, meu Deus amado, alivia o cansaço. Se estiver fadigado, Pai, visita também, Senhor. Se estiver com a fé pequenininha, aumenta. Pai, sê, meu Deus amado, o dono desta vida. Cuida de cada uma. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A mensagem diz assim, louvado seja Deus, Mateus 13, louvado seja o nome do Senhor Jesus 8, diz assim. E outra caiu em boa terra e deu fruto. A palavra de Deus caiu em boa terra e deu fruto. E o fruto que ela deu foi a 1, a 100, a outro a 60 e a outro a 30. Ela multiplicou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E, como base nesta passagem, eu quero falar dos 4 tipos de solo, louvado seja Deus, do coração humano. 4 tipos de solo que há no coração humano, no nosso coração. Louvado seja Deus. Aleluia. O primeiro solo que há no coração humano, no coração do homem, é o coração à beira do caminho. É um coração dividido. Louvado seja Deus. Aleluia. E um coração dividido, ele é difícil, né? Fica mais difícil do Senhor operar. Louvado seja Deus. No livro de 1 Reis 18, 21, quando o profeta Elias ele faz uma pergunta ao povo de Israel, louvado seja Deus, ele diz: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Porque aquele povo estava com o coração dividido. Uma hora eles serviam ao Senhor, ao Deus de Israel, e outra hora eles serviam a Baal. Louvado seja Deus. E o profeta Elias, ele chega ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no Monte Carmelo, e ele chega e diz: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Isso simboliza um coração à beira do caminho. Louvado seja Deus. É um coração, representa um coração que está à beira do caminho. Ele não sabe, não tem certeza, não tem convicção do que ele quer. Louvado seja Deus. Esse é o primeiro solo que existe no coração do homem, que chama o solo, né, que chama o coração à beira
Louvado seja Deus do caminho. Então, quando a palavra do Senhor ela é semeada, naquele momento ela até entra no coração. Mas quando passa um período de tempo, que vem as lutas, vem as pelejas, vem as tribulações, vem os desertos, vem as provações, ele começa a ter um coração duvidoso. E ele começa a achar que Deus não é mais na vida dele. Ele começa a achar que Deus já se esqueceu dele. Ele começa a achar que ele não é ninguém. E assim vai. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é uma pessoa que a palavra até penetrou, mas ela não fez morada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque está com o coração dividido. Louvado seja Deus. Aleluia. Então isso chama um coração, né? Ou uma terra, ou um solo à beira do caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Lá em Marcos 10, 46, louvado seja Deus, e 52, todos nós conhecemos essa passagem do Evangelho de Marcos. Louvado seja Deus, do seu capítulo 10, 46 e 52, que fala do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, por ele ser cego, ele precisava pedir esmola. Louvado seja Deus, a mendigar o pão. E ele tinha que ficar à beira do caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor vem dizer que um dia ele ouviu falar que o Senhor ia passar por ali. Louvado seja Deus, e ele começou a clamar ao Senhor. Ele começou a dizer, louvado seja Deus, mestre, tem misericórdia de mim. Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele gritava, o povo dizia, cale a boca, cego, não incomode o mestre, ou cala-te, ou se cala. Até mesmo os discípulos se incomodaram com o grito de Bartimeu. Mas Bartimeu, apesar dele estar à beira do caminho, ele não queria continuar na beira do caminho. Apesar do coração ali dele naquele momento estar dividido, estar ali, ele queria Jesus. Quando ele ouviu falar que o Senhor iria passar por ali, ele não perdeu a oportunidade. E diz a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando ele tem um encontro com o Senhor, Jesus ele cura ele, pergunta, né, o que queres que eu te faça? E ele diz, eu quero ver. Louvado seja Deus. E Jesus diz, então veja. E ele começou a enxergar e ele seguiu a Jesus, saiu do caminho e foi seguir ao Senhor. Mas ele estava no início ali na beira do caminho. Mas a palavra de Deus foi penetrada dentro do coração de Bartimeu. Os olhos dele se abriram. As escamas do pecado, louvado seja Deus, caíram por terra. Aquelas escamas que fazia ele mendigar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ser cego. Louvado seja Deus, estar no mesmo lugar o tempo todo, praticando a mesma coisa, que era pedir esmola. Foram cair daquelas escamas. E ele passou a enxergar. E ele disse, eu não quero mais viver essa vida. Não quero estar mais aqui a mendigar. Não quero mais estar passando por essa humilhação. Já que agora eu enxergo, eu vou seguir ao Mestre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós estamos servindo a Deus, mas os nossos olhos ainda estão tapados para muitas coisas. Muitas coisas que desagradam ao Senhor. Muitas coisas que nos afastam de Deus. Muitas das vezes nós entramos para o Evangelho, nós vemos também pessoas entrar para o Evangelho, mas o Evangelho não entra dentro dele ou dentro dela. Ele carrega a Bíblia, ou ela carrega a Bíblia debaixo do braço, mas o Evangelho de Deus, a palavra do Senhor, as boas novas não têm entrado dentro do coração da pessoa. Ela continua sendo uma idólatra, ela continua sendo mentirosa, ela continua no pecado, ela continua fazendo tudo que desagrada ao Senhor, tudo que desagrada ao Eterno. Isso é um coração também que está à beira do caminho, apesar de ouvir a palavra, apesar da palavra ainda entrar no coração,
mas não criar raiz, aleluia. A pessoa não deixar aquela palavra criar raiz, ela continua nas mesmas práticas, pecando, mentindo, roubando, adulterando, invejando, fofocando, aleluia, desobediente, desonesto. E isso, louvado seja Deus, chama-se um coração à beira do caminho. Ela entrou no evangelho, mas o evangelho de Deus não entrou dentro dela. Então precisamos abrir os nossos olhos nesses últimos dias para que nós não venhamos ser pegos por esse laço satânico, diabólico, laço do diabo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos ser libertos. Precisamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estar verdadeiramente no caminho que é o Senhor. Bartimeu, ele saiu da beira do caminho e ele foi para o caminho, foi seguir o caminho. Louvado seja Deus, aleluia. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Bartimeu, ele saiu da beira do caminho e foi seguir aquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. E ele é a ponte para que o homem se achegue a Deus. Como é o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No Evangelho de João 14,6, Evangelho de João 14,6, Jesus disse essas palavras que eu acabei de falar agora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Não podemos, louvado seja Deus, viver à margem do caminho. Não podemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, andar, louvado seja Deus, pela beira do caminho. Nós temos que ter certeza e convicção de que nós servimos a um Deus que Ele quer que nós andemos pelo caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da salvação. Aleluia. E esse caminho chama-se Jesus de Nazaré. Então, se você não tem uma aliança com o Senhor Jesus ainda, se você não conhece esse Jesus ainda, se aproxime, faz uma aliança com o Senhor, diga, Jesus, eu te aceito de todo o meu coração e eu quero andar no teu caminho. Compre uma Bíblia, aleluia, comece a meditar nela, aleluia. E o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, aleluia. Louvado seja Deus, da maldição, da morte, da condenação eterna. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer essa obra em seu coração. Jesus, ele disse no Evangelho de João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu também sou a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz, ninguém pode ser rico, pode ser milionário, pode ter o dinheiro que for, pode comprar tudo na terra, mas ninguém compra a sua salvação. Salvação só no Senhor Jesus. Ele é a única ponte de escape, aleluia, entre eu e Deus, aleluia. Só posso encontrar com Deus através do Senhor Jesus. Ele é a ponte de escape na minha vida e na sua vida, para que eu não venha perecer, para que eu não venha morrer e ir para o inferno, para que eu não venha morrer e sofrer a pena da condenação eterna. Louvado seja Deus, porque existe um céu para todos aqueles que serviam ao Senhor Jesus, para todos aqueles que fez uma aliança com o Senhor, mas também existe um inferno. Existe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um lugar de sofrimento eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos aqueles que não quiseram o Senhor Jesus, que não quiseram andar com Ele, que não quiseram servir a Ele. E o Senhor Jesus, ele diz, ninguém vem ao Pai, que é Deus, senão por mim, né? Por Ele, o Senhor Jesus. Então ninguém se achega, louvado seja Deus, ao Senhor Deus, ao Todo-Poderoso, sem antes aceitar o Senhor Jesus. Aleluias, não podemos, de jeito nenhum, vivermos à margem do caminho, ou à beira do caminho. Louvado seja Deus. Então, quando uma pessoa, ela vive assim, e ela não quer Jesus, ela acha que com o dinheiro dela, com a sabedoria dela, com aquilo que ela aprendeu, com as experiências dela, ela pode ter e fazer o que ela quer. O coração desta pessoa está à margem do caminho, está à beira do caminho. Louvado seja o nome
do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, nós precisamos do Senhor Jesus. Aleluia. Para chegarmos até Deus, para termos os nossos pecados perdoados. Aleluia. Não é uma imagem que perdoa, não é um padre, não é um pastor, não é ninguém que perdoa pecado, não é uma placa de igreja, de denominação, não. O único que perdoa pecado é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, Ele já fez esta obra, a obra de redenção, na cruz do Calvário, aquele derramou derramou o sangue dele por nós. Louvado seja Deus, para que eu e você pudéssemos, aleluia, sermos salvos, pudéssemos sermos livres da condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade é Jesus. Aleluia, a verdade é Jesus. A palavra de Deus é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então esse representa um coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, à beira do caminho. E o coração rochoso? O coração rochoso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, representa um coração endurecido. Coração rochoso representa um coração endurecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São pessoas que acreditam apenas em coisas superficiais. As pessoas que acreditam só em coisas superficiais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, nesse coração, não tem uma raiz. Louvado seja Deus. Coisas supérfluas, ela não cria raiz. Louvado seja Deus dentro do nosso coração. Louvado seja Deus, ela não penetra o nosso coração. A única coisa que penetra o nosso coração é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz em Mateus 13, 20 e 21, Mateus 13 também 15, né? Jesus encontrou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um povo com um coração muito endurecido. Quando ele veio para essa terra, quando ele veio pernear aqui nessa terra, andar nessa terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele encontrou um povo com um coração muito endurecido. Até os da casa dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os irmãos dele, tinham um coração endurecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, apesar deles saberem que Jesus era filho de Deus, porque Maria sabia que no ventre dela estava gerando, né, um serzinho que era filho de Deus, que o Espírito Santo disse a ela, mas os irmãos de Jesus tinham um coração muito endurecido. Louvado seja Deus, eles não criam no Senhor Jesus. Muitos diziam: de Belém pode vir alguma coisa boa, mas Belém simboliza a casa do pão. Aleluia, e Jesus era o pão da vida, e ele é e continua sendo o pão da vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Continua sendo o pão da vida, mas muitos disseram: de Belém pode vir alguma coisa boa. Os irmãos de Jesus não criam no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas ele era o pão da vida. E ele estava ali o tempo todo com aquele povo, ensinando no templo, louvado seja Deus, curando, abençoando, mas o povo estava com o coração tão endurecido que eles não criam, aleluia, no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles estavam, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com os ouvidos, louvado seja Deus, tapados, com os olhos fechados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para não ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus nos evangelhos, que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. O mundo jaz no maligno, ele não é do maligno, ele jaz, o maligno está agindo, porque a Bíblia diz que o mundo, a terra, a sua plenitude, tudo que nele há é de Deus, aleluia. Então o mundo não é do maligno, como muita gente interpreta errado e diz: o mundo já é do maligno. Nada disso, o mundo é do Senhor, tudo é do Senhor, só que jaz no maligno. O que é jaz no maligno? O maligno já está agindo, aleluia. Por que ele está agindo? Por meio do pecado. Ele tem achado legalidade, o povo não tem se arrependido, o coração está endurecido,
os ouvidos estão tapados, os olhos estão fechados, não querem ouvir a palavra de Deus. E nisso o inimigo, ele acha brecha, ele acha legalidade, ele acha espaço e ele vai agir por meio de quem? Do pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Então o mundo e a sua plenitude é tudo do Senhor. Mas o maligno, ele já age nesse mundo por meio do pecado que ele encontra na vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, coração endurecido, olhos fechados, os ouvidos tapados, significa a pessoa com o coração rochoso. Aleluia. Coração rochoso, solo rochoso, quer dizer, aleluia, um coração endurecido para as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá no livro do profeta Ezequiel, 19:20, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor também prometeu, louvado seja Deus, a Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ia fazer um transplante espiritual no coração de pedra das pessoas. O Senhor disse que faria um transplante espiritual no coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele disse, eu lhe darei um coração, aleluia, e um espírito novo, porei dentro deles. O Senhor dizendo ao profeta Ezequiel, louvado seja Deus, que ele mesmo daria, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um coração novo. Louvado seja Deus, ele colocava dentro do homem um espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dentro deles, aleluia, o Espírito Santo, o espírito de aquebrantamento, um espírito que transforma o homem, um espírito que toca no coração do homem e convence que ele está errado, que ele precisa se arrepender, que ele precisa chegar aos pés do Eterno. Só quem faz isso é o Espírito Santo. E na época do profeta Ezequiel, o povo estava com o coração endurecido, tinham se afastado de Deus, não queriam o Senhor. E o Senhor lhe disse, eu vou dar de novo um coração novo, vou colocar dentro dele um novo espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele disse, eu vou tirar, louvado seja Deus, da sua carne um coração de pedra. Aleluia, o Senhor dizendo para Ezequiel falar para aquele povo que ele ia tirar o coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, de pedra. Louvado seja Deus, e dava um coração de carne. Aleluia. Coração de pedra, coração rochoso, coração endurecido. Aleluia, ele ia dar um coração de carne, ia tirar o coração de pedra e ia dar um coração de carne. Para que, aleluia, todos os estatutos do Senhor, para que toda a palavra de Deus, louvado seja Deus, fosse guardada dentro do coração do homem. Para que todos os mandamentos e juízos de Deus, aleluia, fosse, aleluia, executado dentro do coração do homem. E ele diz, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia. E o tempo chegou. É esse tempo agora que nós estamos vivendo, o tempo da graça. Aleluia. Essa época aqui de Ezequiel era a época da lei. Aleluia. Mas o Senhor disse, a alma que pecar, essa vai morrer. Mas a alma que se arrepender, essa ela vai viver. Mas aí o Senhor ele faz uma promessa. Jesus vem. Louvado seja Deus. Estamos no tempo da graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas nós não podemos dissolver a graça de Deus em qualquer coisa. Aleluia. Estamos no tempo da graça. Então o Senhor, ele está batendo na porta dos nossos corações todos os dias. Está batendo na porta do coração do homem todos os dias. Ele diz, ei, eu quero te dar um coração novo, um coração de carne. Eu quero tirar esse coração de pedra que está aí dentro e quero colocar um de carne. Eu quero te dar um novo espírito. Não o espírito aí do homem caído, louvado seja Deus, que leva o homem só a pecar, inclinado ao pecado, ao pecado, ao pecado. Eu quero te dar o meu espírito, eu quero que o meu espírito habite dentro de vocês, aleluia. Mas para isso eu preciso que vocês deixem, que vocês me dêem espaço, me dêem lugar para eu trabalhar dentro do coração de vocês. Eu preciso tirar o coração de pedra, o coração rochoso,
e colocar um coração de carne, aleluia, para que o Espírito Santo, aleluia, venha fazer a obra, venha concretizar, venha terminar a obra que eu já comecei. É assim que o Senhor está dizendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele disse, eu quero ser, aleluia, o seu Deus. Eu quero que vocês sejam o meu povo. Aleluia, Deus, ele sempre nos amou. Deus sempre nos amou. Deus sempre, ele cuidou de cada um de nós. Deus sempre, ele deu um escape para as nossas vidas. Quando o povo estava lá no Egito, o Senhor tirou o povo do Egito. Ele disse, eu tirei vocês do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu amei vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tempo todo eu atraí vocês e com cordas de amor o abracei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu atraí vocês para mim, mas vocês não me adoram, vocês têm se afastado de mim. Aleluia. Então o tempo todo Deus, ele quer ser amigo do homem. O tempo todo Deus, ele amou o ser humano. Só que o homem, ele, por causa do pecado, o homem tem se afastado de Deus. Até mesmo as pessoas que servem ao Senhor, que diz que serve ao Senhor, tem se afastado. Aleluia. Tem deixado o coração se endurecer. Não deixe isso acontecer. Quando o coração endurece, você perde a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor Jesus. Aleluia, a voz do Eterno. E Ele quer trabalhar nas nossas vidas, porque o Senhor Jesus, Ele está voltando, Ele está às portas. E Ele diz, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, o povo escolhido que eu escolhi. Mas Ele quer trabalhar em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o segundo solo. Louvado seja Deus do coração humano. Aleluia, o coração endurecido. Louvado seja Deus, aleluia. O terceiro solo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que existe no coração do homem, é um coração cercado de espinhos. Um coração cercado de espinhos representa um coração sufocado pelas preocupações. Coração cercado de espinhos, aleluia, significa um coração, aleluia, sufocados pelas preocupações deste mundo, aleluia. Não deixe que as preocupações venham lhe sufocar, venham sufocar o seu coração, aleluia. Mateus 13, Evangelho de Mateus 13, 22, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, diz, os espinhos tentam abraçar as plantas para que não cresçam e se desenvolvam. Quando há espinho em uma planta, ela não cresce muito, ela não desenvolve muito, porque há espinho nela. Quando uma pessoa ela tem um coração espinhoso, dificilmente ela terá um amigo, porque todo mundo ela machuca. Dificilmente ela agrada alguém com as palavras dela, porque o tempo todo as palavras dela machuca. São palavras duras, são palavras de espinho. Só tem espinho, só sai espinho da boca, só sai farpas. Aleluia, só sai farpas, indiretas, piadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é só o que sai. Farpas, indiretas e piadas. Pronto, palavras preparadas para machucar aquela pessoa. Isso significa uma pessoa que tem um coração espinhoso, um coração cheio de espinhos. Aleluia, louvado seja Deus. Lá em Hebreus 12, primeiro, louvado seja Deus, o escritor sagrado afirma que devemos nos desembaraçar, aleluia, de todo o peso e de todo o pecado que, louvado seja Deus, tenazmente nos assedia. O escritor, ele diz em Hebreus 12, 1, que nós devemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos desembaraçar, sair, aleluia, desses espinhos. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus, aleluia, que significa o pecado, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tenazmente nos assedia. Todos os dias o pecado bate na nossa porta, todos os dias o pecado nos assedia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembra de Caim? O Senhor chega para ele e diz assim, ó, o pecado todo dia bate na sua porta, mas cabe a você dominá-lo. O passarinho, ele pode até pousar na nossa cabeça, mas ele só vai fazer ninho
se nós permitirmos, se nós deixarmos. Aleluia, ele posa. Mas ele só vai fazer ninho se a gente deixar ele fazer o ninho. Então, bem assim, o pecado é aparência do mal, é aparência de pecado, foge. Aleluia, não fica olhando, não fica esperando, não fica pagando para ver. O pecado, ele é traiçoeiro, o pecado, ele leva à condenação eterna. O pecado, ele gera morte. Aleluia. A Bíblia, ela vem dizer assim, de que se queixa o homem? Aí depois tem a resposta, queixe-se dos seus próprios pecados. Aleluia. Mas na frente diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou também a graça de Deus. Então deixe que a graça de Deus venha superabundar no seu coração, venha ter espaço no seu coração. Aleluia, não queira ter um coração cheio de espinhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos deixar todo o embaraço do pecado. Há uma nuvem de testemunha que nos rodeia, que é o pecado, é o embaraço do pecado. Vamos deixar ela e vamos correr, aleluia, com perseverança. Aleluia, vamos correr com perseverança, aleluia, a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? A carreira de conseguirmos, de alcançarmos a nossa salvação eterna. Aleluia. Então, que nós possamos hoje deixar todo o embaraço do pecado. Aleluia, todo o embaraço. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é o terceiro solo que existe no coração do homem, que é um coração espinhoso. Aleluia. E o quarto solo que existe no coração do homem, louvado seja Deus, é um coração fértil. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, é um coração fértil. E o que é um coração fértil? O coração fértil representa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o coração fértil representa um coração preparado e sensível para receber a palavra de Deus. Coração fértil, aleluia, ele representa um coração preparado e sensível para, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ouvir e receber a palavra de Deus. Oh, glória a Jesus! Um coração que possui um solo fértil, ele é um coração frutífero e abundante. Um coração, aleluia, fértil, aleluia, ele também é abundante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Mateus 13, 23. Diz assim, um coração com solo fértil é como aquele precioso campo, cheio de lentilhas, que Samar defendeu. Um coração fértil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, representa esse campo cheio de lentilha que Samar defendeu, que está lá em 2 Samuel, louvado seja Deus, no capítulo 23, do versículo 11 e 12, fala desse campo de lentilha que Samar, ele defendeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos defender o nosso coração. Aleluia, guardar o nosso coração de todo ataque do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No Salmo, louvado seja Deus, 119, 11, o salmista disse também, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11, o salmista Davi, ele diz, eu escondi a tua palavra, Senhor, dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Esse é um coração fértil. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Lucas 6, Evangelho de Lucas, capítulo 6, aleluia, versículo 45, Jesus disse que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então a nossa boca, ela fala de tudo aquilo que o nosso coração está cheio. Se o coração está cheio de ódio, a nossa boca vai bravejar só ódio. Se o nosso coração está cheio de mágoa, o nosso coração vai estar endurecido, não vai querer perdoar, não vai ser misericordioso.
Mas se o nosso coração tem amor, nós vamos ser compassivos com os nossos irmãos. Nós vamos ter misericórdia do nosso próximo. Nós vamos estar prontos a perdoar, abraçar, ajudar, interceder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a estender a mão. Que Deus, Ele nos guarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, dos ataques malignos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que o nosso coração seja um verdadeiro depósito das bênçãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nosso coração venha a ser um verdadeiro depósito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, das bênçãos de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para encerrar, lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, o sábio Salomão também nos dá um conselho. O sábio Salomão, naquela época, ele escreveu isso aqui e serve para os nossos dias de hoje. Ele nos dá um conselho. Ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. De tudo que você deve guardar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, guarda o seu coração dos ataques malignos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ele diz: porque dele procede as saídas da vida. O nosso coração, ele procede às saídas da vida. Se um coração parar, a gente morre. Mas se o coração continuar batendo, a gente continua vivendo. Nós só morremos quando o coração ele para de bater. Quando o coração para de bater, a gente morre. Mas se ele está batendo, a gente está vivo. Tem pessoas que ela morre, né, de derrame, AVC. Meu pai, ele teve morte encefálica. Ele ficou por mais 18 dias no UTI porque o coração dele estava batendo. Mas a mente dele parou e o coração estava ali batendo. E os médicos só desligaram os aparelhos quando o coração parou de bater. Olha a importância do coração. Então, do nosso coração procede, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as saídas da vida. Então, não deixe seu coração ser amargurado, um coração endurecido, um coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus, cheio de espinho. Um coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus, à beira do caminho, indeciso. Não, jogue tudo isso fora. Mas tenha um coração fértil, um coração sensível para ouvir a voz de Deus, um coração sensível para atender o chamado de Deus. Amém? Tenha este coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Guarde o seu coração. Vivemos dias maus, dias tenebrosos, dias que a apostasia tem tomado conta, dias de tantas coisas têm acontecido. Tudo que está na palavra de Deus tem acontecido. Deus, ele diz assim, observais os sinais. E um dos sinais que o Senhor disse, louvado seja Deus, que ele estaria às portas, era quando o amor se esfriasse e quando se levantassem muitos falsos profetas. E muitos falsos profetas têm se levantado. Aleluia. E o amor tem se esfriado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o Senhor disse, observai os sinais. Quando essas coisas estiverem acontecendo, e dizer que eu estou ali ou acolá, não vá, não acrediteis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu estou bem pertinho de ti, eu estou dentro do teu coração. Aleluia, ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, seu coração para Deus, ele vai entrar, ele vai fazer morada e ele vai ceiar com você, ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Aleluia. Mas se você não abrir, você vai ser um coração à beira do caminho, uma pessoa que vive à beira do caminho. Louvado seja Deus, indeciso, sem saber que caminho andar, que caminho seguir, a quem servir. Não queira ser uma pessoa indecisa. Queira ser uma pessoa decidida, uma pessoa convicta, uma pessoa certa, uma pessoa que tenha a certeza e convicção de que você serve a Deus, tem um coração grato a Deus e que você vai morar no céu de glória, junto com o Senhor Jesus. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para todos vocês nessa tarde. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se essa palavra edifica você, louvado seja Deus. Compartilhe.
Deixe seu legalzinho lá. Deixe seu comentário. Se inscreva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para me ajudar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu alcançar mais vida. Aleluia. Para onde, o lugar que eu não poder chegar, a minha voz chegar. Aleluia. Louvado seja Deus com esta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja um evangelista. Aleluia. Seja um missionário, um missionário. Louvado seja Deus. Quando você compartilha um vídeo da palavra de Deus, você está sendo um evangelista, um missionário. Você está fazendo parte, aleluia, da obra de Deus. Está fazendo aquilo que o Senhor nos delegou, nos designou que nós fizéssemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A vida, ela é muito curta. A gente, louvado seja Deus, um dia a gente vai embora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um dia a gente vai embora. Todos nós temos um tempo aqui na terra. Um dia nós vamos embora. Mas a Bíblia diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Aleluia. Então, se você sabe fazer o bem, se você sabe compartilhar, se você sabe deixar o seu legalzinho, se você sentiu que esta palavra edificou a sua vida, ajude outras pessoas. Não cometa esse pecado, do pecado do egoísmo, de ficar com a palavra somente para você. Não, compartilhe ela, compartilhe com o próximo, compartilhe com aquelas pessoas que você vê que está precisando de uma palavra dessa. Envie, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo de Deus, ele se encarregará de fazer o resto, de convencer a pessoa a aceitar Jesus, a renovar sua aliança com o Senhor, a vir para os pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo vai incentivar a pessoa a ler a palavra de Deus, a jejuar, a orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Faça essa boa obra nessa tarde. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a tua vida e fique todos na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus.